Boa noite às irmãs, boa noite aos irmãos. Que a paz de Deus e Jesus nos envolva nesse momento tão especial de estarmos aqui, nessa casa de oração, nesse hospital escola. Queremos agradecer a presença de todos vocês que estão aqui na nossa sala presencial, bem como aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Sejam todos muito bem-vindos e é através dessa proposta de levarmos a doutrina espírita ao conhecimento de todos que a Sociedade Espírita Ponto de Luz mantém essas atividades todas as quartas-feiras. Como de hábito em todas as nossas atividades, nós iniciamos com uma prece, a qual convida a todos para que nesse momento fechemos nossos olhos físicos, vamos abrir nossos olhos espirituais, esses olhos que possam ver nesse momento a presença amiga do nosso Mestre Jesus, através dos seus divinos mensageiros, que estão aqui conosco, nos acariciando, nos envolvendo nessas vibrações amorosas, na certeza de que cada um de nós está dotado da vontade de assumir a sua responsabilidade perante o nosso Pai Criador. Por isso, Divino Mestre, te rogamos, misericórdia de nosso Pai, e interceda junto a esse Pai de amor e bondade, para que todos nós possamos receber, através da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, as energias, os fluidos necessários para que nos harmonizamos físico e espiritualmente. Por isso, em teu nome, Mestre, para a essência desses amigos espirituais, iniciamos as atividades da casa na noite de hoje, rogando-te paz e luz. A noite de hoje é uma noite especial por dois motivos, os quais nós temos que agradecer: pela chuva, que estava fazendo falta, e pela presença de nosso irmão Hélio Ribeiro, que está vindo lá do Rio de Janeiro. Ele é trabalhador do Grupo de Apoio ao Menor, Casa de Bacuíra, que eles têm atividades de acolhimento a crianças e a família em estado de risco. Então, ele faz essa peregrinação pelo Brasil todo, e uma vez por ano, normalmente nessa época, ele nos dá o prazer da sua visita. E sempre que vem, já é a quarta vez que ele está aqui em Rolante, ele vem nos brindar com o seu conhecimento, nos dando a luz da doutrina. E ele normalmente traz livros para ser livros à sua lavra, psicografado por ele, ditado pelo espírito Carl Nietzsche, um espírito inglês, que dita em português, e ele traz essas obras, mas como ele já está circulando no Rio Grande do Sul desde o dia 26, logo após o Natal, ele esteve na região da Serra, Caxias, Farroupilha, Garibaldi, São Francisco, Taquara, Gramado, e hoje está aqui conosco. Amanhã estará lá em Nova Artes, sexta-feira em Esteio, e sábado ele estará, primeiro momento em Novo Hamburgo, segundo momento em Dois Irmãos. Mas como ele vendeu todos os livros, ele teve uma ideia de que alguém queira uma recordação dele e ajudar a nossa casa, porque a nossa casa ela sobrevive de doações e venda de obras espíritas, queira adquirir essas obras que nós temos aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo e outra, o que é o Espiritismo, pelo preço de R$20, levará uma autógrafo, uma dedicatória dele. Não é obrigatório, mas se quiser nos auxiliar, será de bom grado. E daí no final vai ficar autografando.
Então, diante dessas nossas colocações, vamos ouvir o nosso irmão Hélio. Seja bem-vindo, Hélio. Obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado aos irmãos e às irmãs do Volante que vieram essa noite nessa casa, nesse dia tão especial. A chuva é uma bênção, em especial para aqueles que vivem daquilo que a terra produz. Todas as vezes que eu venho a esse estado, eu fico maravilhado com tudo aquilo que eu vejo, e eu vejo muitas plantações, e eu fico encantado. Há 2 anos passados eu estive na região de Passo Fundo, e pela primeira vez na minha vida eu vi um trigal, nunca tinha visto, só em filme. E eu pedi ao irmão que estava me conduzindo: para no acostamento, por favor. Mas por quê? Está passando mal? Eu disse: não, para no acostamento. E aí não tinha cerca, eu só pulei um arroio pequenininho e coloquei a mão no trigo. Nunca havia feito isso. Então pode parecer uma coisa boba, infantil, mas não. Como que nós temos que agradecer a Deus? Sem trigo não tem pão, sem o pão nós ficamos com fome. E aqueles homens que varam a madrugada, começam 4 da manhã, cuidando da lavoura, e estava na hora da colheita, e o trigo todo maduro. É muito lindo. Então a obra de Deus é muito linda. A chuva é uma bênção. Esse barulhinho da chuva não é só bom para dormir, é bom também para a gente lembrar como Deus é bom para nós, como Deus socorre, como Deus ampara. Nesse tema de hoje, lições espirituais da pandemia, eu escolhi para tratar aqui de um assunto que eu achei muito interessante, que é o despertamento do homem para a espiritualidade. No período pré-pandemia, nós encontramos a humanidade, de modo geral, muito envolvido no consumismo, no materialismo, em todos os excessos que prejudicam a vida humana. Muitos jovens desencarnando, partindo da terra pela overdose de drogas, muitos sem sentidos para a vida, partindo da terra pela porta do suicídio. Então, a pandemia deu uma de outras várias lições, e a que eu escolhi para cá hoje é o caminho de volta para Deus. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Nós viemos da luz e vamos voltar para a luz. Por pior que seja o cenário, Deus não criou a terra para destruir tudo. E acima de qualquer inteligência humana, tem a inteligência divina, tem a vontade de Deus, que na grande maioria das vezes não é o que a gente quer. O que nós queremos para nós, infelizmente, não é aquilo que Deus quer. Deus quer o nosso progresso espiritual. Deus quer a nossa pacificação. E muitas vezes, estou falando de maneira geral, eu sei que aqui em Rolante não tem ninguém assim, que fica planejando vingança, fica dias e noites planejando um modo de se vingar de alguma coisa que aconteceu. E isso não é de Deus. O caminho que leva a Deus é da renúncia, da disciplina, do perdão, da caridade, de fazer o bem sem cessar, de ajudar a todos que Deus colocar em seu caminho, sem nenhuma objeção. Eu escolhi 3 histórias, que dentro do limite do tempo pode ser que sejam 4, mas eu gostaria de começar com a China. Segundo o livro Libertação, de André Luiz, logo na abertura, ele conta a história de uma lenda chinesa, a lenda do peixinho vermelho, que vivia em um lago artificial, no palácio chinês,
E ele tinha muitos amigos. Ele tinha a família dele, pai, mãe, avô, e vivia naquele laguinho. O laguinho era o mundo dele. Ele conhecia todo o lago. Rodava para um lado, rodava para o outro. Para ele, aquele lago era aquilo que ele conhecia. E os pais, os amigos sempre falavam: cuidado com, eu vou falar a palavra que está lá no livro, mas vocês vão entender, o vertedouro, um ralo, por onde dali escapa o excesso da água. Quando o laguinho está cheio, tem aquele ralo com os furinhos no arame, e dali passa o excesso da água para não deixar transbordar. É feio. Então vamos continuar chamando de vertedouro, né? E tinha ali uns caninhos que abasteciam de água, e ele vivia ali. E um dia ele foi perguntar ao avô: o que tem depois dali, quando passa por aquela tela de arame? O avô falou: depois dali é a morte. Quem passar por ali morre. Então não pode passar por ali, não chegue perto dali. E ele conversava com os amigos, rodava para um lado, rodava para o outro. No conhecimento dele, aquele lago era grande, ele demorava horas para dar volta em tudo. E sempre ele retornava para casa para dormir com o pai, com a mãe e com o avô. Um dia, ele começou a ficar cansado daquela rotina, e resolveu, escondido de todos, na calada da noite, ele saiu de casa e foi até a saída, o vertedouro. Olhou, e era a hora em que a água entrava, subia o volume do lago e começava a sair a água pelo vertedouro. E ele começou a se aproximar muito e pensou: não pode ser a morte que tem do lado de lá. Tem algo diferente disso. Muito inteligente, um jovem, sabe aquele jovem perguntador que pergunta tudo? Igual o meu filho tinha 4 aninhos, ele viu a lua cheia, estava no meu colo e falou assim: por que ela está assim? Eu falei para ele: porque a lua cheia. E ele falou assim: não é bem isso não, mas está bom. O que ele queria que eu explicasse sobre as fases da lua com 4 anos? Mas a resposta dele me deixou sem dormir. Não é bem isso não. Ou seja, demonstrou que já tinha conhecimento de outras vidas. Ai de mim se não acreditasse na reencarnação. Mas voltando ao peixinho, se aproximou bem daquela tela de arame e pensou: eu vou. Se enfiou e apertou, e o fluxo da água aumentou, ele foi empurrado, passou. Tinha um pequeno canal, e a água corria, empurrava ele, e ele começou a ver uma pequena vala, e ele começou a ver coisas que ele não via, o entorno, aquilo que ele via de fora, e era a saída do palácio. E dali ele foi para um cano que saía em um arroio. Quando ele saiu do arroio, ele começou a ver árvores que ele nunca tinha visto. Começou a ver peixes maiores. E começou a ficar impressionado. A correnteza era forte. E ele se deixou levar. E passaram horas, o primeiro dia, a primeira noite, a correnteza levando, até que desembocou no rio maior. Em um rio. E ele viu peixes enormes. E a correnteza mais forte, e em casa, cadê o peixinho vermelho? Ele subiu, procuraram tudo esconderijo de criança, embaixo das pedras, nada de achar. 1 semana, 2 semanas, subiu, ele morreu. Alguém pegou, alguma coisa aconteceu. 4 semanas e ele estava no rio, vendo aquilo tudo, se alimentando daquilo que era diferente, porque
No laguinho ele comia aquilo que o ser humano colocava, mas lá ele viu muitas coisas diferentes, começou a engordar, a crescer. Da quarta semana, aconteceu da saudade bater. Ficou com muita saudade e começou a pegar o caminho de volta. Já era o momento onde as chuvas tinham terminado, estava iniciando o período da estiagem, então a correnteza estava bem fraquinha. E ele, com um pouco de dificuldade, foi nadando, até que ele reconheceu aquele riacho, que ele saiu o arroio e conseguiu chegar até na tela. Só que ele estava com o corpo o dobro do que ele estava. E agora? Começou a dar cabeçada, empurrava com o corpo a tela, até que cedeu uma parte que estava enferrujada e ele conseguiu passar, perdendo escamas, se ferindo, voltou para o lago. Gordo, maior, e começou a falar com as pessoas, todo mundo se assustando. Mas você estava morto, você voltou, onde você estava? Para os amigos ele começou a dizer: eu passei pelo vertedouro, eu encontrei um mundo lá fora, tem vida lá fora. Um olhou para o outro, ele, não tem nada lá fora. Depois do vertedouro, depois do ralo, não tem nada. Ele foi para casa. A mãe abraçou, beijou, o pai ralhou muito com ele, brigou, e ele começou a falar que tinha feito a grande viagem fora do ralo, fora do laguinho. O pai e a mãe se afastaram, o avô ficou parado, com a barbatana assim, escutando ele. E depois falou assim: meu filho, você sonhou. Como, vovô? Eu vivenciei isso. Não, você bateu com a cabeça em algum lugar. Você ficou escondido atrás de alguma pedra aqui no lago. E você sonhou com isso tudo. Porque não existe nada, absolutamente nada, depois do ralo. Ele ficou muito triste. Vamos parar aí. Vamos para a segunda história da noite de hoje. Coelho Neto, um grande escritor da língua portuguesa. Morava no Rio de Janeiro, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras na década de 20 do século passado. Foi amigo pessoal e admirador de Machado de Assis. E foi, assim, um grande admirador e comia tudo que Machado de Assis escrevia. E ali ele foi criado, ele era de um estilo literário diferente, mas o que Machado de Assis escrevia, ele ficava impressionado com aquilo. Machado de Assis é autor de diversos livros, também um dos maiores autores da língua portuguesa. Os seus livros eram estudados nas escolas públicas. Eu recebi como dever de casa uma vez ler o livro inteiro dele e era muito indicada a leitura de Machado de Assis. Ele é autor de O Alienista, que é uma história que se passa no Hospício Nacional do Rio de Janeiro. E, dentre outros contos, em 1891, Machado de Assis, que escrevia todo dia para o Jornal do Brasil, que era um jornal de grande circulação no Rio de Janeiro, e para a Gazeta de Notícias, outro jornal de grande circulação também no Rio de Janeiro, que era a capital da República iniciante, que foi proclamada em 1889. Machado de Assis,
escreveu que a terceira maior causa de internação no Hospício Nacional era o Espiritismo. O Espiritismo, assim como o mesmerismo, que é a ciência de Franz Mesmer, que foi o organizador do magnetismo, estudou o magnetismo, que é a ciência que a gente conhece e aplica na casa espírita como o passe, sendo que aqui é o passe aliado à oração, não o passe de Mesmer, que é puramente, segundo ele entendia, ele, a pessoa física, que é aplicável da a sua energia, assim como Machado de Assis misturava no mesmo caldeirão, misturava espiritismo, mesmerismo, bruxaria e cartomancia. Era muito comum naquela época, no final do Império de Pedro II e no início da República, as cartomantes francesas, que, apesar de algumas serem, grande maioria serem brasileiras, mas adotavam nomes franceses, porque o francês era o chique da época, né? As mulheres vestiam roupas ditadas pela moda de Paris, os homens ternos ingleses. Isso tudo na rua do Ouvidor, que era a rua principal do Rio de Janeiro. E ali Machado de Assis escreveu isso e escreveu alguns contos arrasando com o espiritismo, com as práticas espíritas. Era um perseguidor. Coelho Neto, nesse particular, era um perseguidor também. Já 20 anos após Machado de Assis atingir seu auge, Coelho Neto, no início da década de 20, escrevia também contra o espiritismo. Era um autor muito conhecido, tinha outro estilo literário, repito, mas era muito querido pelo povo também. O autor caiu no gosto popular, assim como, um pouquinho mais na frente, o Humberto de Campos, que caiu também no gosto popular pelo modo como ele escreveu, um outro estilo literário. Mas o Coelho Neto vivia com a sua esposa e tinha uma única filha. Essa única filha ficou viúva e tinha uma única filhinha de 5 aninhos. E todos, a viúva com a filhinha, foram viver com os pais. Moravam no subúrbio do Rio de Janeiro, em uma casa de altos e baixos. É um nome antigo de sobrado, né? Naquele tempo antigo chamado Altos e Baixos. E vivia lá, ele com a filha e a esposa e a netinha. A netinha era tudo para ele. Era uma gracinha, a vida dele girava em torno da neta, mesmo porque tinha ficado órfão de pai. E a netinha via na figura masculina do avô a substituição daquela figura paterna que havia partido. E era um amor muito grande entre a neta e o avô. Coelho Neto continuava a escrever, volta e meia ele carregava na pena contra o espiritismo, mas falava muito mal. Além de dizer que era uma fábrica de loucos, ele dizia também que aquilo ali era uma grande ilusão, que tudo era uma mentira muito grande. Eis que a menina veio a desencarnar de uma doença rápida. Ficou doente e em uma semana veio a desencarnar, 5 aninhos. A filha quase enlouqueceu, já era viúva, perdeu a única filha. Coelho Neto sofreu terrivelmente. E ficaram os 3, Coelho Neto, a esposa e a filha, em casa, chorando, no mínimo uns 2 meses sem parar, uma tristeza sem fundo, uma depressão terrível. E eis que os amigos
dos jornais, da Academia Brasileira de Letras, começaram a incentivar a Coelho Neto a voltar à ativa. Porque quanto mais ficasse em casa, mais depressão, mais doença, e daí podia vir até a morte de saudade. E ele voltou a escrever, voltou a ir para a cidade, morava no subúrbio, pegava um bonde, ia para o centro da cidade. E um dia ele voltou para casa e escutou um riso, um sorriso discreto. O quarto da filha ficava no térreo e o quarto dele com a esposa em cima. E ele chegou na sala, conversando com a esposa, escutou um sorriso e falou assim: mas quem está rindo? Ué, é a nossa filha. E o que ela está rindo? Eu não sei, ela está ao telefone, o telefone tocou, ela atendeu e ela está rindo. Por quê? Mas ela está de luto. Todos nós estamos de luto, 3 meses de luto, ela não pode rir. Imagina aquele tempo antigo que nem podia rir. Né? E ele desesperado com aquilo, indignado, e ela falou assim: já é o 3º dia que o telefone toca no mesmo horário, ela atende e conversa meia hora. E dá um sorriso aqui, uma fala bem baixinho. Ele ficou indignado. Há 3 meses que a filha morreu. Será que tem algum pretendente? Ela é nova, ela é bonita. Algum pretendente ligando para ela? Mas isso não é possível. Ficou indignado, mas a mãe, a mulher, não faz isso. Está sofrendo muito. Eu estou dando graças a Deus que ela está falando. Está falando no telefone, pelo menos está rindo. Estou vendo a nossa filha morrer. Por favor, não faça isso, não fale nada. E ele ia trabalhar, quando chegava em casa, ele fazia um sinal para a mulher. E aí, a mulher ligou de novo. Todo dia, em torno das 4 da tarde, segunda a segunda, o telefone tocava, ela atendia. E era uma pessoa. Conversava meia hora. E um dia, era um domingo, a filha estava próximo ao telefone, mas aconteceu um barulho lá fora. E ele falou assim, lá de cima: minha filha, vai ver o que foi que houve aí no quintal? Ela foi. Quando ela foi, o telefone tocou. Ela voltou correndo, atendeu, e na mesma hora, Coelho Neto pegou na extensão lá em cima, botou o lenço no fone e ficou ouvindo. Era uma voz de criança. Ele se arrepiou todo. Ele se assustou com aquilo. E a criança do outro lado falou: mamãe. Ele ficou indignado. A neta morreu? Como é que alguém se passando pela neta ligava para ela e ela acreditava, ela ria? E ele, um homem muito inteligente, começou a pensar rápido: isso é um trote, é alguém que está querendo dar um golpe nela. E ele não aguentou e falou assim: quem está falando? Aí ela falou: papai, coloca a extensão no gancho. O gancho, para quem não sabe, né? Quem não é desse século passado, era um telefone fixo que você colocava assim. Mas ele, machão do Nordeste, durão, né? Não é só no Rio Grande do Sul que tem homem brabo, no Nordeste também tem, né? Não, eu quero saber quem é. E a menina falou: vovô. Quando falou vovô, ele relata no artigo que ele fez tudo depois, que ele teve um tremor que subiu da planta dos pés e foi até o fio de cabelo. Tremeu. Disse: quem é você? Vovô, sou eu, seu amorzinho. E falou um nome que ele só falava para ela. Ele chamava ela de Uvinha, mas só entre eles. Nem a mãe sabia, nem a avó sabia. É a sua Uvinha. Foi o tempo dele colocar o telefone na mesa, cair desmaiado. Um homem da minha altura, magrelo. A mulher não aguentou levantar, chamou. A ligação terminou, as duas, a esposa e a filha acudindo, Coelho Neto no chão. Tiraram do chão, jogaram água para ele acordar, e ele ficou desesperado.
Você não está acreditando, você está acreditando nisso, isso é mentira, sai dessa, isso é tudo mentira. Papai, eu estou acreditando. Não sei como, mas ela conversa comigo, me consola. Me disse por que ela foi embora há 5 anos. Me explicou tudo. Disse quem recebeu ela. Falou o nome dos meus avós, dos seus pais, que ela nem conheceu. E deu tanto detalhe. E disse que continua viva, que só o corpo morreu. E você acredita nisso? Quando o corpo morre, acaba. Depois do ralo tem a morte. Não tem nada. Disse o avô do peixinho vermelho. Coelho Neto disse para a filha: depois que você passar pelo portão da morte, não volta mais, acabou tudo. Passou aquele dia desesperado, não conseguiu dormir, não foi trabalhar e ficou ansioso para o telefone tocar. Só Deus sabe como a filha dele dormiu depois do almoço e dormiu direto. 4 da tarde o telefone tocou, ele: é agora que eu vou desmascarar tudo. Antes que ele falasse, a Uvinha falou: vovô, nem fez a barba hoje, né, vovô? Todo dia o senhor faz, hoje não fez porque ele levou um susto. Mas puxou pelo racional e disse: quem é você? Uvinha. Não é, é uma impostora. Vovô, sou eu, vovô. Vovô, eu não morri, vovô. Aquela que está enterrada no cemitério de Inhaúma é só o meu corpinho. Inhaúma é um subúrbio do Rio de Janeiro, ao estar enterrado o corpo da Dona Ivone do Amaral Pereira. E eu não sou aquele corpo, eu estou viva. E os meus superiores, meus professores aqui, pediram para que eu falasse com a minha mãe, que estava quase enlouquecendo. E agora disseram: fala para o seu avô que você está viva. E começou a falar, e ele começou a ficar perturbado, suando, ia quase cair. A esposa pegou o telefone, ele sentou, caiu sentada na cadeira, e a avó, pela primeira vez, escutou a neta. A neta consolou, explicou tudo. Nesse ínterim, a filha acorda, apanha da extensão, e os 3 conversam com a menina. A partir daquele momento, Coelho Neto mudou. Parou a segunda história. Getúlio Vargas chegou ao poder por uma revolução. Dá um golpe, fecha o Congresso e vira um ditador. Assumiu o governo do Brasil, mandou fechar todas as assembleias legislativas, tirou os governadores eleitos pelo povo, nomeou interventores e ficou no governo 15 anos. Só que, logo assim que ele entrou, os assessores foram a ele e falaram assim: fizeram macumba para o senhor morrer, fizeram feitiçaria, tem aí um despacho bem na porta do Palácio do Catete, é para o senhor morrer. Ele, gaúcho de São Borja, ainda bem novinho, com a faca na bota e com a caneta na mão, decreto número tal: estão proibidos de funcionar no Brasil todos os centros espíritas. A polícia mandou fechar tudo fechado. A Federação Espírita Brasileira, no 3º dia de publicação do decreto, mandou uma equipe de advogados espíritas conversar com o Palácio. Foi lá no Palácio Catete, uma audiência com o presidente Getúlio Vargas. Levaram o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Apresentaram a Getúlio Vargas numa audiência que demorou 4 horas.
os princípios básicos da doutrina espírita. Apresentaram a ele no que nós acreditamos, na existência de um Deus único, na imortalidade da alma, na comunicabilidade de vivos e mortos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados. Depois de 4 horas, Getúlio se viu convencido. Fez um novo decreto. Está autorizado o funcionamento de todos os centros espíritas do Brasil, desde que na porta esteja o nome espírita. E aí foi a hora da gente fazer caridade. O movimento espírita emprestou o nome espírita para as casas de Umbanda, que estavam proibidas por tabela de funcionar. E começou a surgir. Era Casa de Caridade Pai Manuel. Virou Centro Espírita Irmão Manuel. A polícia chegava na porta para fechar, o tambor bem alto lá dentro, mas estava escrito espírita. Não podia entrar. E aí começou a confusão, que até hoje existe, de pessoas pensando que o espiritismo é Umbanda. Somos religiões diferentes. Mas, através do decreto de Getúlio Vargas, foi autorizado o centro espírita a funcionar e as casas de Umbanda voltaram a funcionar. Em todas as 3 histórias, o que ficou faltando? O conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A busca da espiritualidade, para nós em particular, é através do estudo. Lendo os livros espíritas, nós vamos nos libertar dos nossos medos, dos nossos limites, e vamos começar a acreditar que existe um Deus de extrema bondade, um Deus que é justiça, amor e caridade. Vamos começar a aceitar e acreditar nas leis naturais da reencarnação, de causa e efeito. Vamos entender do porquê que dói, a causa das nossas aflições, e vamos começar a caminhar rumo à luz. A lição, então, que eu escolhi para hoje, que a pandemia nos deixou, é a busca pela espiritualidade. E o apelo que eu faço, o convite que eu faço aos irmãos que estão presencialmente aqui ou estão nos assistindo pela mídia social. Vamos ao estudo das obras de Allan Kardec. Conhecendo o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no mínimo, nós vamos nos tornar criaturas aptas a entender melhor a vida e a aceitar com mais resignação as provas que nós vamos poder passar. Vamos entender os mecanismos das leis naturais e vamos amar em espírito e verdade o nosso Deus, que é todo-poderoso. Eu rogo a Deus que possa abençoar cada família aqui hoje representada, possa abençoar o seu lar, possa abençoar a sua vida, possa te dar forças para que você possa suportar as provas e os limites da sua reencarnação. Que Deus te dê saúde, te dê paz e muita harmonia. E abençoar essa casa, aos seus trabalhadores, aos seus dirigentes, que continuem firmes nesse propósito de ser um ponto de luz em Rolante. Muito obrigado, muita paz a todos. Nós agradecemos ao nosso irmão Hélio por essas colocações tão precisas quanto à nossa doutrina espírita, a doutrina que nos consola porque nos esclarece. Nada na doutrina espírita, na religião espírita é imposto, tudo é fruto do conhecimento. Então nós queremos convidar nossos irmãos, nossas irmãs que estão aqui conosco, bem como aqueles que estão nos acompanhando pelas Facebook, que queiram estudar conosco. Nós temos na virtual, todas as terças-feiras, será retomada agora dia 12, dia 11,
o estudo virtual através do Google Meet. E também estamos colhendo inscrições para aqueles que queiram vir estudar presencialmente conosco a partir de março. A nossa intenção é iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos, que é uma obra, a primeira obra que foi organizada por Kardec, lançada em 18 de abril de 1857. Dessa obra, originou as outras 4 obras, é um desdobramento. Então, vem estudar conosco, pode procurar a secretaria ali e deixar seu nome. Em março nós estaremos iniciando esse estudo. Só para lembrar o Hélio que hoje ele conheceu mais um pedacinho do Rio Grande. Conheceu a cidade de Riozinho. Gostei muito. E ele diz que na outra encarnação ele vai abrir um centro espírita em Riozinho. Nessa, no ano que vem nós vamos lá inaugurar. Já até escolhi a sede. Ele é corajoso, mas conta conosco. Então nós vamos encerrar essa primeira parte e vamos passar para a segunda parte, que é a irradiação. O que acontece na irradiação? Aqui nós estamos todos imersos num oceano de energias e vibrações. E a nossa irmã Ireni vai conduzir, após, através de uma prece, para que nós nos elevemos. E vamos em busca daquilo que nosso propósito de estarmos aqui. Aquilo que nós viemos buscar é o momento de nós fazer as nossas rogativas. Mas não esqueçamos de primeiro agradecer a oportunidade de estarmos, o corpo físico, estarmos aqui presente buscando conhecimento. Então eu convido a todos para que nesse momento, agradecidos pela exposição da noite, agradecidos ao Hélio, agradecidos aos nossos queridos amigos espirituais, em especial ao Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre ao nosso lado, nos assistindo, nos amparando nesses momentos tão especiais. Que possamos, Mestre, ser dignos desse momento e que possamos fazer a nossa parte para que a Tua mensagem de luz chegue de todos os corações. Que os lares nesse momento se iluminem com a Tua presença, Mestre, e que Tu esteja conosco hoje e sempre. Então nós vamos nesse